E chegamos com a parte 2 dos personagens de Street Fighter 2 e, na verdade, agora a gente está falando de Street Fighter 2 Turbo e Super Street Fighter 2 Turbo. Além, é claro, de um personagem especial que a gente vai ver no final do vídeo. E aí, você já viu a primeira parte desse vídeo? Então clica nesse card que tá aqui em cima, porque daí você vai ser levado para esse primeiro episódio e depois sim você volta pra cá e a gente continua a nossa história de Street Fighter. E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal porque isso ajuda demais, isso dá ânimo de continuar fazendo vídeos como esse. Muito prazer, eu sou o Daniel Guizar e você tá no Decifra Geek. Arroi! E para começar, a gente tem que pensar numa coisa, que nos Estados Unidos os chefes de Street Fighter têm um nome e no Japão eles têm outro. Sim, por causa desse cara aqui, que na verdade o nome original dele no Japão é M. Bison. E, bom, vocês podem pensar um pouquinho que existe um lutador muito famoso que se chama M. Tyson ou Mike Tyson. Sim, ele foi completamente tirado, ele foi completamente inspirado nesse lutador. E com medo de processos quando o jogo veio para os Estados Unidos, eles inverteram os nomes de todos os chefes. Assim, no Japão nós temos Mr. Bison, Balrog e Vega, respectivamente, e nos Estados Unidos e resto do Ocidente a gente tem Balrog, Vega e Mr. Bison. O que me faz pensar que eles podiam só ter trocado o nome desse cara aqui e deixado o nome de todo mundo na paz. Eu lembro da euforia de quando eu fiquei sabendo que a gente poderia jogar com os chefes de Street Fighter. Isso era uma coisa impensável. A gente tem que pensar que lá no começo, nem jogar com personagens iguais a gente podia jogar, não tinham cores diferentes para os personagens. Mas o Balrog é um dos personagens mais legais desses chefes. A figura aqui foi feita em cima de um Wolverine da Era do Apocalipse. Então, como ele não tinha uma das mãos, eu reconstruí com Durepox, fazendo as duas luvas de boxe. E a cara dele, o rosto dele, eu fiz com uma figura do Arnold Schwarzenegger. E daí eu fiz alguns enxertos aqui na testa, no nariz, em algumas partes do queixo, exatamente para deixar ele mais parecido com o Balrog. Dos chefões, o meu favorito com certeza era o Vega, ou Balrog. E ele é um dos personagens mais legais, eu achava muito legal ele com a garra dele, com toda a sua agilidade. Eu fiz ele com o mesmo corpo do anjo, cortei os pés, serrei, fiz toda a escultura para deixar como se ele estivesse com um sapato, fiz as garras dele e no fim eu acho que o boneco ficou muito legal, eu tenho muito orgulho desse boneco. Esse Sagat vem da mesma coleção lá do Blanka, da Jazzware. Sim, só que eu dei uma boa customizada nele. Eu deixei ele bem mais alto, aumentei aqui as coxas dele e aumentei aqui a cabeça e o pescoço dele. Essa cabeça, na verdade, é um Gambit. Por incrível que pareça, eu lixei bem e transformei o Gambit num Sagat. O Sagat foi o único dos chefes de Street Fighter que não entrou nesse samba estranho de troca de nomes que a gente teve aqui em Street Fighter. Hoje em dia muita gente chama esse cara de M. Bison, mas na minha época era M. Bison ou Mr. Bison mesmo. Apesar de nunca ser explicado o que era aquele M, mas a gente logo deduziu que era Mister, porque ele era muito imponente, etc. E pensa num chefão chato na época para uma criança de 8 ou 9 anos. Era insuportável jogar contra esse cara, mas é um daqueles vilões que a gente adora odiar.
O boneco vem direto da coleção da Toy Biz, então ele é muito bem feito. Apesar de usar o mesmo corpo do Tombstone, ele ainda tem alguns enxertos por cima para completar o uniforme do Bison. Completando o time dos caras maus, a gente tem aqui também o Akuma, que veio na coleção X-Men vs Street Fighter e já apareceu nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, então já clica que eu fiz um vídeo falando sobre toda a coleção de X-Men vs Street Fighter, toda a série Versus, para falar bem a verdade. E aqui o Akuma tá muito bem feito, apesar de ser uma figura antiga, para mim é uma das melhores figuras do Akuma. Eu tenho dois problemas com essa Cammy. Primeiro é o tamanho dela, que ela é muito maior do que os outros personagens. E segundo é o tamanho das proporções dela, onde ela é muito alta, tem uma cabeça com um pescoço gigantesco, uma mãozinha minúscula, mas enfim, é uma figura bem feita, além de que eu não gosto muito desse uniforme. Eu prefiro o uniforme clássico dela, de Super Street Fighter, aquele uniforme verde. Eu achava um uniforme mais legal, mais militar. Eu achava que isso combinava com a personagem. O DJ foi um dos personagens que eu não consegui customizar até agora. Eu não tenho customizado muitos bonecos, mas ele tá nos meus planos ainda, assim como terminar esses dois caras aqui. Eu comecei a fazer um Fei Long, ó, até costurei a calça dele e tudo mais. Como vocês podem ver, ele está sendo feito em cima de uma estrela polar da Tropa Alpha, e aqui uma cabeça de Gambit e um corpo do Hendon está se transformando no T-Hawk, mas ainda falta um bom caminho para terminar esses dois customs. Eu sei que eu falei que esse vídeo era sobre Super Street Fighter, mas tem uma personagem que conquistou meu coração na série Alpha, e também em Marvel vs Street Fighter e etc., que é a Sakura, ou Sakura. É uma das minhas personagens favoritas e essa aqui deu um trabalhão. Eu tive que tirar a capa dela, tive que tirar o cabelo, porque essa daqui era uma Supergirl. Eu cortei ela no meio, fiz um enxerto, deixei ela um pouco maior para ela não ser tão menor do que os outros personagens. Sim, ela é menor do que um personagem padrão, porque ela é mais nova, ela é uma adolescente ali. Eu gosto muito do resultado que ficou a minha Sakura. Tá, eu falei que tinha um convidado especial, que no caso era a Sakura ou Sakura, mas eu tinha que mostrar o Mega Man que eu fiz. Eu comprei um Mega Man muito zoadinho, muito feinho, também era uma cópia, na verdade, do Jazzware, e era uma cópia mal feita. Então eu repintei o corpo inteiro dele, aumentei aqui o canhão de próton dele e refiz a cabeça do zero. Essa cabeça é inteira feita com Durepox. E eu gosto bastante do resultado. E é isso! Acabei falando de todos os meus personagens de Street Fighter, ou melhor, todos os meus personagens da Capcom, já que a gente também tem o azulzinho. E o que você acha? Você gosta de Street Fighter? Qual é o seu personagem favorito?
Vocês gostariam de ver eu customizando algum desses bonecos, terminando os 2 que eu ainda não terminei? Queriam algum outro personagem? Escreve aqui embaixo nos comentários e olha aí, vê se você deixou mesmo o seu like. Às vezes a gente clica para dar o like e não vai. E vê se você continua inscrito ou se ainda não se inscreveu. Que vergonha, hein? Me ajuda, por favor. E é isso, muito obrigado. Eu sou Daniel Guizar, você tá no Decifra Geek. Arroi!